Qual a sua idade? Ao longo de minha peregrinação, muita gente perguntava minha idade. Dizia-lhes que não sabia minha idade, que não tentava calculá-la. Sei o dia do meu nascimento. Este permanece em minha memória, mas não o divulgarei. De que serviria? Muitos também têm conjecturado acerca do meu antigo nome. A mais interessante delas foi que sou Amélia Earhart. Sou grata por ter esquecido minha idade. Quando contava os anos e começava a pensar no envelhecimento, de fato me sentia mais velha. A idade é um estado da mente. Penso em mim como sendo sem idade. Este é o meu conselho aos demais. Você terá tantos anos quanto queira, quando deixar de figurar a idade. Nunca dou também meu signo do zodíaco. Pode-se honestamente pensar que sou impulsionada por um planeta? Meu Deus! A natureza divina sempre é livre. Unicamente a natureza centrada em nós mesmos é que não o é. Tenho duas razões para não dar meu signo. Uma é que algum astrólogo empreendedor poderia fazer um horóscopo meu. Que perda de tempo seria isto? Outra é que, se soubessem quando nasci, estaria inundada de cartões de aniversário, tal como tenho sido inundada por cartões de Natal agora, tendo que separar outras 2 semanas do ano para respondê-los. Qual seu verdadeiro nome e antecedentes? Não tenho nome, exceto Peregrina de Paz. Não tenho domicílio, apenas o endereço para correspondência, Colônia, Nova Jersey. Sobre meus antecedentes, direi só isso. Venho de uma família pobre, tenho pouca educação, não tenho talentos especiais, contudo, levo uma vida guiada. Você teve filhos? Não fui chamada para o casamento. A maioria das pessoas enamoram-se, depois se casam, constituindo família. Não foi meu chamado. Existem várias pessoas que não são atraídas para o casamento. Algumas mulheres não se casam porque não se dão bem com os homens. Não é o meu caso. Relaciono-me bem com eles. Como você tem tanta energia? Uma vez que se encontrou a paz interior, tem-se uma energia inesgotável. Quanto mais se dá, mais se recebe. Uma vez que se encontrou aquilo para o qual se é chamado, trabalha-se fácil e gostosamente, nunca se cansa. O choque entre as gerações impede seu relacionamento com os estudantes? Creio que se trata de um choque de valores mais que gerações. Os estudantes estão em rebelião contra os valores falsos da sociedade, como a guerra e o preconceito, o materialismo e a hipocrisia. Como eu não favoreço, é claro, estes falsos valores, não tenho problemas em meu relacionamento com os estudantes. Você crê em astrologia? Até onde a astrologia pode ser interpretada refere-se à vida governada pela natureza centrada em nós mesmos. Aqueles que a seguem encontram-se tão imersos em si mesmos que não a transcendem. Quando enfrento um problema, posso resolvê-lo intelectualmente? Se está diante de um problema de saúde, pergunte-se: tenho abusado do meu corpo? Se tem um problema financeiro, questione-se: tenho vivido dentro de minhas possibilidades? Se enfrenta um problema psicológico, indague-se: tenho sido tão amoroso como Deus gostaria que eu fosse? O que faz no presente cria o futuro. Assim, empregue o presente para gerar um futuro maravilhoso. Tenho muitos atritos pelas reações inadequadas de minha parte por causa do que os outros dizem ou fazem. Se na verdade compreendesse tudo, todas suas reações inadequadas se tornariam compaixão. Aqueles que provocam em você reações inadequadas estão em desarmonia e que carecem especialmente de amor. Sim, é da maior importância ser amoroso. Faça frente a cada situação com amor e será capaz de manejá-la. Se alguém me faz uma coisa muito desagradável, sinto a mais profunda compaixão por essa pessoa, oro por ela,
Não me afeto como uma reação inadequada de raiva ou amargura. A autodisciplina realmente vale a pena? Talvez a senda que leva à paz interior não pareça fácil enquanto se percorre. Porém, depois de percorrê-la, olha-se para trás e pensa-se: como pude conseguir a grande bênção da paz interior tão facilmente? O que deveria fazer alguém que é um comilão compulsivo e que não seleciona os alimentos que ingere? Se a pessoa na verdade sabe disto e quer fazer algo a respeito, poderia começar tendo disponível apenas alimentos saudáveis. Faça da comida uma parte incidental de sua vida, preenchendo-a de outras coisas tão significativas que dificilmente tenha tempo de pensar em comida. Como podemos dramatizar a paz? Acredito que uma forma de dramatizar a paz poderia ser através do uso do teatro móvel. Por muito tempo, pensei que as artes deveriam ser empregadas para a causa da paz. Apenas um número reduzido de pessoas escutará uma conferência. Alguns mais lerão todo ou uma parte de um folheto simples e interessante que lhes seja entregue. Muitos escutarão a mensagem de pessoas de paz se esta for levada pelo rádio e pela televisão. No entanto, quase todos verão um drama ou uma representação de títeres se esta chega justamente onde eles se encontram. Somos responsáveis por nossos pensamentos e sentimentos? Isto é fundamentalmente diferente da responsabilidade de nossa conduta? Espiritualmente falando, sofremos pelos pensamentos e sentimentos negativos, tanto como sofremos pela conduta inadequada. Entretanto, sofremos mais quando sabemos e não fazemos. Sim, somos responsáveis pelos três. O que deve significar aposentadoria para uma pessoa? A aposentadoria deve significar não um cessar das atividades, senão uma troca de atividades, com uma entrega mais integral da vida ao serviço. Portanto, deve ser a época mais maravilhosa da vida, a época em que se está ocupado feliz e significativamente. O que devo fazer quando minha vida parece vazia? Se sua vida parece vazia, você tem uma oportunidade maravilhosa. A maioria das vidas está pelo menos parcialmente preenchida com coisas não tão boas. Se sua vida parece vazia, esta é a oportunidade para preenchê-la só com coisas boas. O que fazer quando me sinto usado? Pergunte-se se é ou não desarrazoado o que se pede de você. Se não for, logrará um desenvolvimento espiritual ao servir. Se for, aprenda carinhosamente a dizer não. Como vencer o medo? Eu diria que as atitudes religiosas vencem o medo. Quando temos uma atitude carinhosa com nossos semelhantes, não os tememos. O amor perfeito impede o medo. Uma atitude de obediência à vontade de Deus levará a um reconhecimento constante da presença de Deus e, por conseguinte, o medo se vai. Quando se sabe que apenas estão levando o corpo, o qual será destruído, que o eu indestrutível é o que na realidade ativa o corpo, como se pode ter medo? Como posso superar pequenos temores, como o medo da escuridão quando estou sozinho fora? Eu sempre penso no escuro como em algo acolhedor. Proporciona uma condição muito tranquila para dormir. Posso sugerir-lhe olhar o entardecer. Aprecie a beleza do pôr do sol e busque a primeira estrela. Familiarizar-se com o escuro, porque o temor é normalmente o medo do desconhecido. Os psiquiatras dizem que todos os seres humanos experimentam medo. Você diz que não teme nada, nem sequer a morte. Como se tornou tão valente? Você tem mais controle da mente do que a maioria das pessoas? No início de nossa vida, experimentamos tanto medo.
quanto tenhamos aprendido de uma ou de outra maneira. Nossa mente, tanto quanto nosso corpo e nossas emoções, só podem ser adequadamente controlados pela natureza divina e não pela natureza centrada em nós mesmos. Se na verdade amam as pessoas, não as temerão. Se vivem em harmonia com a vontade divina, o medo se vai. Se nos identificamos com aquilo dentro de nós que é imortal, não tememos a morte. Se tem medo, é o fato de que suas vidas ainda não são regidas pela natureza centrada. Desculpa. Se tem medo, deve-se ao fato de que suas vidas ainda são regidas pela natureza centrada em si mesmos. Através de um grande esforço mental, pode ser que consigam treinar-se a não demonstrar medo, mas só quando forem governados pela natureza divina não sentirão medo. O que posso fazer para que minha vida tenha mais sentido? 15 anos antes de iniciar minha peregrinação, senti uma total disposição sem reservas de dar minha vida e comecei a viver para dar em lugar de receber. Toda manhã pensava em Deus e refletia no que poderia ser naquele dia para servir os filhos de Deus. Observava cada situação que se apresentava, para ver se havia algo que pudesse fazer ali para servir os demais. Fazia tantas coisas boas como podia cada dia, sem esquecer a importância de uma palavra agradável e de um sorriso alegre. Orava pelas coisas que me pareciam grandes demais para poder com elas. A oração correta motiva a ação correta. Minha vida simplesmente amadureceu. Tente-o. Como posso começar a viver a vida verdadeiramente? Eu comecei a viver a vida verdadeiramente quando passei a observar cada situação e a pensar em como poderia ser útil nessa situação. Aprendi que não se deve forçar ajuda, apenas estar disposta. Com frequência se pode dar uma mão, ou quem sabe um sorriso carinhoso ou uma palavra de alento. Aprendi que é dando que recebemos as coisas da vida que valem a pena. Como podemos melhorar nossa vida? Busquem suas respostas dentro. Sua natureza divina, sua luz interior, sabe todas as respostas. Procurem conduzir suas vidas em harmonia com a lei divina. Sigam trabalhando para vencer o mal com o bem, a falsidade com a verdade e o ódio com o amor. Estabeleçam um estilo de vida bom para vocês. Quer seja no casamento ou não, estas coisas são importantes. Um meio de vida que seja útil à sociedade. 2. Bons hábitos de vida, incluindo descanso, exercício e boa alimentação, mas, sobretudo, bons hábitos de pensar. Não tenham pensamentos negativos. 3. Coisas que inspirem na vida, coisas que os edifiquem. Leiam bons livros, escutem bela música, experimentem as belezas da natureza. 4. Sirvam tanto quanto puderem. Façam tudo para ajudar os demais, porque neste mundo é dando que se recebe. Como é possível melhorar minha vida se tantos estão em desarmonia? A humanidade só pode melhorar à medida que nós nos modifiquemos. Ao melhorar sua vida, inspirará aqueles que estão ao seu redor a quererem mudar as suas. Lembre-se de que poucos em harmonia com a vontade de Deus têm mais força do que multidões em desarmonia. O que pode fazer pela paz uma pobre pessoa como eu? As pessoas simples. Aos milhões que vivem no mundo de hoje, permitam-me lhe dizer que há coisas valiosas que as pessoas simples podem fazer individual e coletivamente. Quando dediquei minha vida a servir, tanto quanto possível, aos meus semelhantes, alguém me disse muito sarcasticamente: "O que você pensa que pode fazer?" Respondi: "Sei que sou uma pobre pessoa e que só posso fazer coisas pequenas, mas há tantas coisas pequenas por fazer."
Nunca tive problemas para encontrar pequenas coisas que valessem a pena fazer. Ao iniciar minha peregrinação, estava pedindo coisas muito grandes e alguém me disse então: poderia pedir a lua, poderia também pedir a lua. Mas eu respondi: se todos nós, gente pequena, pedirmos juntos, até mesmo as coisas muito, muito grandes serão concedidas. Quero dizer-lhes o seguinte: vivam o presente. Façam as coisas que sabem que devem ser feitas. Façam todo o bem que possam a cada dia. O futuro será uma decorrência do que fizerem agora. E entramos agora no apêndice 4, poemas, orações e canções. A maioria dos seguintes poemas de Peregrina de Paz foi escrita no princípio de sua peregrinação e apareceu num folheto intitulado Poemas de Nossos Tempos. Sua versão das bem-aventuranças apareceu num dos seus raros boletins de notícias. Os progressos de Peregrina de Paz e também nos passos para a paz interior. Paz alegrava-se ensinando canções aos outros. A miúde terminava as reuniões, fazendo com que as pessoas se unissem numa vigorosa e feliz interpretação de fonte de amor. A Igreja Cristã. Ele disse: é claro que posso equivocar-me, mas não me surpreenderia que este fosse o mais grandioso templo cristão que o homem jamais imaginou. Nosso órgão é o melhor de todos, nosso coro se mantém no tom, nossas janelas com vitrais inovidáveis, nosso púlpito o melhor que já se viu. Mas apenas os ricos eram bem-vindos ali. Ouvia murmurações de calúnia em abundância, e desse púlpito altamente apreciado o pastor glorificava a guerra. Há algo mais a desejar de um templo? Com orgulho ele me disse: só uma coisa, respondi: cristandade. O mundo sem o homem. Ante mim fluía o murmurante rio, sereno. Ao longe se levantava a arborizada montanha pacífica. O homem diz que este é seu mundo, refleti. Não obstante, houve tempo em que o homem não existia. Este velho mundo seria igual sem ele? Eu estava fluindo então, murmurou o rio. Eu me mantinha firme, sussurrou a montanha. O homem agora, pensei, parece disposto à autodestruição. Inventou milhões de coisas perversas, cada uma mais letal que a anterior. Se triunfar na autoaniquilação, este mundo que diz que é seu seguirá sem ele? Estarei fluindo ainda, murmurou o rio. Manter-me-ei firme, sussurrou a montanha. Febre de guerra. Essa terrível cegueira que faz que seu adversário pareça um demônio é que lhe faz parecer um demônio ante ele. Febre de guerra. Essa horripilante loucura que faz do mesmo ato uma brilhante estratégia para nós é uma mera perfídia para o inimigo. Febre de guerra. Essa pavorosa embriaguez que embota a mente até que o errado pareça certo, o ódio pareça bom, o assassinato uma virtude. Febre de guerra. Essa horrível enfermidade para a qual não se busca a cura, mas em seu lugar se buscam formas de espalhar o mal. Febre de guerra. Recrutamento. Há muito tempo, quando os homens eram meros bárbaros, escolhiam um homem ou talvez dois para morrer como sacrifício ao deus da tempestade, Thor. Mas agora que são civilizados e cristãos, escolhem 1 ou 2 milhões de homens para morrer como sacrifício para o inexorável Deus. Guerra. Guerra. No amedrontar campo de batalha, onde me forçaram a ir, conheci um homem que disseram que era meu inimigo, e com a espada o transpassei. Quando a retirei, seu sangue saiu aos borbotões, enchi-me de repente de um remorso opressor. Matei um homem, disse. Ele era magro, jovem, estava tão assustado como eu. E não era um demônio como me disseram que seria. Enviaram-me para matá-lo, gemeu ele. Por Deus, quem dera eu tivesse feito, maldisse.
Bem, nem sequer sei pelo que estou lutando. Nem eu tampouco, suspirou ele e morreu. A vitória. Em meio à destruição criada pelo homem, a natureza se move calma. Em meio dos gritos de morte, o estrondo das armas, o inverno chega e se vai. Ao redor do fio de uma arma quebrada, delicada relva nova se vê. Através do olho de um sorridente crânio, um botão de ouro está crescendo. Para um opositor consciente. O mestre olhou o mundo. Em 1972, encontrou os homens embrutecidos pelo ódio. Poucos a eles eram fiéis. Viu os homens derramando sangue humano, infligindo dor indescritível. Escutei o mestre sussurrando. Para eles, falei em vão. Mas depois ele viu de perto um homem corajoso, desprezado, escarnecido e só, porque não odiava nem matava. Uma prisão era seu lar. Não tinha intenção de obter riqueza, senão servir seus semelhantes. Escutei o mestre sussurrando. Nele vivo outra vez. A cobiça. Uma história dos homens ou das nações. Havia dois homens que tiveram uma disputa sobre uma linha fronteiriça. Um disse: essa terra me pertence. O outro respondeu: ela é minha. Assim lutaram e lutaram como duas bestas selvagens. Oh, o sangue que se derramou! Até que um dos homens ficou aleijado para sempre e o outro homem morreu. Então o inválido, vivendo na miséria, chorou em seu desespero. Que tontos fomos ao ser tão gananciosos! Havia suficiente para dividir pelos dois. Seu futuro. Neste mundo é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Ao seguir nosso caminho através de cada novo dia, criamos nosso futuro segundo vivamos. As bem-aventuranças de Peregrina de Paz. Bem-aventurados sejam aqueles que dão sem esperar receber as graças, porque eles serão premiados abundantemente. Bem-aventurados sejam aqueles que traduzem em atos todas as coisas boas nas quais acreditam, porque verdades superiores lhes serão reveladas. Bem-aventurados sejam os que fazem a vontade de Deus e não pedem para ver os resultados, porque grande será a sua recompensa. Bem-aventurados sejam os que amam e confiam em seus semelhantes, porque eles tocarão o fundo bom das pessoas e receberão uma resposta amorosa. Bem-aventurados sejam os que viram a realidade, porque eles sabem que não é o traje de argila, mas aquilo que o ativa que é real e indestrutível. Bem-aventurados sejam os que veem essa transição a que chamamos morte como uma libertação das limitações desta vida terrena, porque eles se regozijarão com os entes queridos que façam a gloriosa transição. Bem-aventurados sejam os que, depois de dedicarem suas vidas e por meio disto receberem bênçãos, tiverem o valor e a fé para sobrepor-se às dificuldades do caminho a percorrer, porque serão duplamente abençoados. Bem-aventurados sejam os que caminham para a senda espiritual, sem o motivo egoísta de buscar a paz interior, porque eles a encontrarão. Bem-aventurados sejam os que, em vez de tentar derrubar as portas do reino de Deus, dos reinos dos céus, tentam se aproximar delas humildemente, amorosamente, purificados, porque por elas passarão. Aloha Oe. Paz ensinou esta versão da familiar canção havaiana às pessoas que a acompanharam numa viagem especial de inspiração às ilhas em 1980. Olha esta terra mágica de águas cintilantes. Sente o calor do sol, dos mares do sul. Enquanto caminha pelos campos de flores fragrantes, escuta o som da suave música havaiana. Aloha, meu amor para ti. Caminha com bondade por esta terra de sol e de flores. Aloha,
Deus te ama também e abençoa todos os teus passos pelo caminho. Fonte de amor, minha origem está em vós. Amando vossa vontade, meu espírito é livre. Dia maravilhoso em que todos vejamos que a esperança do mundo é o amor. Oração de paz por nosso mundo cansado de guerra. Ó maravilhoso espírito de bondade, dai-nos o tato, a calma e o alento, e a todos os seres humanos. Toma de nossas atemorizadas mãos a bomba e a baioneta. Arma-nos em seu lugar com a fé. Arma-nos com sabedoria e com amor por onde quer que andemos, em qualquer terra, na vida ou na morte. Não, desculpa. Em qualquer terra, na vida e não na morte. Sabemos que esta é a vontade do Príncipe da Paz. Amém. Peregrina de paz nas notícias. Peregrina de Paz teve frequentes encontros com repórteres da imprensa e acesso ao rádio e à televisão. Sentiu que esta era uma maneira útil e prática de fazer chegar sua mensagem à comunidade. Normalmente, depois do ascetismo profissional inicial, os repórteres positivamente comprovavam seu talento, sinceridade e disposição para responder às suas perguntas refletida e profundamente. Aí aqui temos diversas mensagens de onde foram publicadas. É interessante, né? Não é interessante, né? Mas essa última leva de perguntas me passou assim uma pura curiosidade das pessoas ao redor dela, né? Assim, sem grandes objetivos, querendo saber o que ela era, o que ela fazia, e como é hábito da humanidade, né? Querendo as fórmulas prontas, né? O que eu faço assim? Para que eu faço para conseguir assado? Não tinha um envolvimento, não senti nessa última leva de perguntas um envolvimento em querer entender a trajetória dela, querer, de certa forma, copiá-la, né? Me parecia mera curiosidade daquela... ali a peregrina que a televisão fala, que não sei quem falou, que alguém falou. Isso me pareceu mais curiosidade das pessoas do que alguma coisa maior mesmo, mais profunda. E ao longo dessas perguntas e respostas, a gente vê de tudo um pouco, assim, tanto temas mais que ela fala de uma maneira simples, mas temas mais profundos, como situações muito cotidianas, né? Então ela realmente dava atenção a todos, que é bem impressionante, porque não surpreendente, porque ela, por ter essa visão, né, e esse conhecimento, ela acolhia a todos da mesma forma, mas achei bem interessante, assim, porque todas as perguntas, independente do cunho, ela respondia com a mesma atenção, com o mesmo cuidado e com a mesma intenção de compartilhar a mensagem. Terminaremos na semana que vem. Diga! Nossa, eu não sei se vocês notaram, mas, cara, que mulher deslumbrante, né? Gente, eu fico imaginando de onde saiu um ser tão evoluído desse jeito. Nossa, eu acho assim, incrível, incrível. O que ela respondeu, incrível a vida dela, incrível tudo, tudo. Como se fosse um filme, né? Eu penso que, nossa, muito bom mesmo. A peregrina, para mim, é como outros tantos seres, né, que foram assim salpicados na Terra, né, que seguem um caminho que chama a atenção justamente porque ele é totalmente diferenciado
da massa da humanidade, né? Ela não se perde e nem deixa que a influência da Terra determine o seu espaço. Ela cria a sua própria história, a sua própria jornada, e não faz isso com ostentação. Se a gente parar para pensar aqui, a gente vai lembrar de vários personagens, né, na história da humanidade que fizeram isso. Alguns passaram despercebidos, outros chegaram a ter mais evidência, mas que seguiram simplesmente seu caminho sendo autênticos àquilo que eles acreditavam. E sempre fizeram isso com muita simplicidade e naturalidade. E o que chama atenção, o que chama muita atenção, não só na Peregrina, mas em outros nomes, né, que eu já vi na história, é justamente ela fazer o que ela entende que tem que ser feito e não dá, na verdade, a mínima importância ao correto, de acordo com a humanidade, de acordo com as regras de sociedade que devem ser feitas. Todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que fazer aquilo, tem que ser desse jeito. Não, ela faz o caminho dela. Se gostarem, gostou. Se não gostarem, ela continua caminhando na mesma direção, do mesmo jeito, igualzinho.